Seja bem-vindo ao Cidade em Destaque, o seu programa diário de entrevistas aqui da Stop TV. Desde já, eu e toda a equipe agradecemos a você que está em casa acompanhando a gente pela TV e também a você que acompanha os programas pela internet. Com a ajuda aqui da equipe, também da Kátia, a gente está disponibilizando os vídeos no YouTube. Então, para quem não acompanha na TV, pode acompanhar pela internet, assistir as nossas entrevistas depois que elas vão ao ar. E hoje quem está comigo aqui no programa é o diretor técnico legislativo da Câmara de Vereadores, Mário José Galavotti, que vem aqui para contar um pouco de como que funciona essa parte mais difícil da casa, né? Que é a parte interna, que é o trabalho mesmo, que é onde às vezes surgem muitas dúvidas e também onde surgem muitas polêmicas, não é mesmo, Mário? Muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço ao convite, Giovanni. Estamos aqui para sabatinar com vocês aí, explicar um pouquinho como que funciona a Câmara Municipal, mais como você disse, a parte interna da Câmara, né? O envolvimento legislativo como um todo, que é a função primordial da Câmara Municipal. Exato, porque quando a gente fala, às vezes fica muito na parte política, né? Câmara de Vereadores, lembra de toda aquela discussão e dos problemas e, assim, nos últimos dias aí é difícil não falar das polêmicas realmente, né, da casa. Porém, o trabalho lá dentro ele se mantém, independentemente se está acontecendo polêmica, se tem alguma investigação, se tem CPI acontecendo, o trabalho de vocês, do administrativo, continua, né? Isso, exatamente, que as pessoas precisam entender que a Câmara Municipal, ela possui órgãos, tanto legislativo como administrativo. A administração da casa, ela trabalha normalmente, né, como uma empresa, tem todo o seu papel administrativo e existe a função legislativa da Câmara, que é do qual eu faço a parte, né, que envolve todo o processo legislativo da Câmara Municipal. Então as pessoas têm que entender que a Câmara ela não vive somente de política, né? Tem todo o aspecto técnico, jurídico, administrativo que tem que ser realizado para que os vereadores, na conclusão final dos seus trabalhos, possam apresentar à população projetos de leis, demais atos oficiais que venham ao encontro de atender o bem comum de toda a nossa sociedade. Exato. A gente acompanha, né, que às vezes durante as campanhas, os candidatos a vereador e posteriormente vereadores, eles prometem muitas coisas que não cabem a eles. Assim, há uma divergência, né, de entender às vezes o que é do legislativo, o que cabe ao executivo. Tudo isso, com o tempo, eles vão aprendendo com vocês lá dentro da casa, né? Nós estamos ali para ser o suporte dos vereadores, né? Não só o meu departamento, como os demais departamentos da Câmara, né? Cada um dentro da sua especialização. E o que a população precisa entender é isso, que ao Legislativo, no caso nosso, a Câmara Municipal, ele tem uma competência constitucional. A nossa Câmara Municipal tem uma atribuição. Qual que é? É de representar a nossa comunidade, a nossa população, correto? E legislar e fiscalizar os atos do Executivo. Então, somente essas as funções de uma Câmara Municipal. A Câmara Municipal não está ali, certo, para servir como um apoio de assistencialismo à população, né, ao fornecimento de todo tipo de produtos, vamos dizer assim. A Câmara Municipal está ali para cumprir com o seu papel constitucional. Um vereador, ele é eleito para exercer uma função. E é essa função que ele tem que executar. Ele não pode fugir dessas atribuições, sob pena, inclusive, de ele estar em desvio de função. Exato, certo? Isso, exatamente. Então, quer dizer, o vereador ele não pode fugir das normas para o qual ele foi eleito. E essa eleição o arremete a ser o quê? Representante da sua população. Ele tem que trabalhar como representante do povo que o colocou ali, por meio do voto, para representá-lo. Certo? E essa representação tem que ser feita com dignidade, com ética e competência e, acima de tudo, pautado nos princípios do interesse público da nossa população. Exato. Assim, a gente observa que vários vereadores já passaram e, assim, algumas leis propostas, elas eram até inconstitucionais. Como conseguir explicar isso ou também evitar que isso aconteça? É muito difícil, porque às vezes vem com aquela vontade de propor alguma coisa, deveria ser barrado, mas não é barrado. Como que funciona essa tramitação toda aí? Muito boa a sua pergunta. Lá fora, né, fora a Câmara Municipal, a maioria das pessoas, infelizmente, não sabe realmente o funcionamento da Câmara. A Câmara ela tem que legislar conforme a constitucionalidade e legalidade da matéria. E muitas vezes, numa reunião, num encontro, ou até mesmo num barzinho, o vereador esteja presente lá e alguém pede para o vereador fazer um projeto de lei.
de determinado assunto. Aí o vereador chega, lógico, está tentando atender o que a comunidade está pedindo a ele. Só que, infelizmente, tem determinados projetos de lei, determinados assuntos, que não é de competência do município. Talvez não é de competência nem do próprio vereador, porque quando nós falamos em função legislar, a nossa Constituição Federal, no artigo 61, parágrafo 1º, define a iniciativa reservada de determinados assuntos, que é de competência exclusiva do prefeito deflagrar, ou seja, iniciar o processo legislativo. O vereador cabe a função legislar, sim, que vai depender esse projeto de passar pela deliberação do plenário. Então o vereador tem que se ater muito a isso, se preocupar bastante, antes de colocar um projeto de lei em discussão ou de se protocolar um projeto de lei, que faça uma análise, querer saber o porquê que está se apresentando esse projeto de lei, quem que vai ser atingido com o assunto que está no projeto de lei e qual que é a finalidade. Vai ter um objetivo prático ou vai ser mais uma lei que vai ficar no papel sem ter colocação na prática? Então hoje, eu sempre falo isso, que um vereador, ele não vai dignificar o mandato dele, Giovana, pela quantidade de projetos de lei que ele vai apresentar. Talvez 1, 2, 3, 4 projetos de lei que ele apresente na legislatura, mas que seja colocado em prática e que traga resultado para a população, seria muito mais bonito e muito mais, como que eu posso dizer, muito mais eficaz, eficiente para a população, do que um vereador apresentar aí 50 projetos de lei que não vão ser colocados em prática. Na maioria são incondicionais, certo? Ou ilegais, ou ferem outras normas. Então o vereador tem que se ater ao que compete a ele mesmo e apresentar projetos de lei que venham atender o bem comum de toda a população. Quando você fala em projetos ilegais, por exemplo, assim, você já passou, você está há 21 anos na Câmara, você já viu muita coisa errada, assim, de projetos realmente errados, não no sentido pejorativo, mas assim, que não condizia com a função do vereador legislar, ou que seria algo que realmente não faria diferença aquela lei. Mas assim, tem algum exemplo interessante para você citar para a gente, assim, desse tempo que você está dentro da casa, que você acompanhou? Eu acho que, eu primeiro de tudo, eu pauto pelo respeito a todos os vereadores, Giovana, porque eu sei que o vereador, eu me coloco na pele, eu me coloco como vereador quando ele vem apresentar. Ele quer tentar fazer alguma coisa pensando que vai conseguir o benefício para a população. Eu entendo a posição dos vereadores também. E é onde tem hora que nosso papel e o papel do jurídico da Câmara, nós somos um pouco... Um filtro, né? Isso. E tem a hora que nós temos que falar não aos vereadores. Né? Aí é lógico, nós temos até um limite para chegar. Se o vereador quer continuar e o plenário, que é soberano a tudo isso, deliberar e aprovar, isso daí é uma responsabilidade dos vereadores. Nós estamos lá para dar o suporte técnico aos vereadores. Né? Mas teve muitas leis que estão aí hoje, né, no município de Cascavel, não são colocadas em práticas, porque o município não tem como colocar em prática. Porque além da constitucionalidade, Giovana, deixa eu só, é até bom tocar nesse assunto, além da constitucionalidade e da legalidade, nós temos para os vereadores, depois do advento da Lei de Responsabilidade Fiscal em 2000, que foi a Lei Complementar 101, infelizmente, toda lei, ela gera uma despesa. Exato. Precisa ter receita para poder Eu preciso ter receita. E nós sabemos hoje que o orçamento do município, certo, é um orçamento enxuto. Né? O município hoje ele já está praticamente, vamos dizer, como nós usamos aí nos termos técnicos, né? Ele tem um orçamento inchado, que é a máquina administrativa, que já estamos aí com um percentual elevado. Aí tem já as receitas que são vinculadas, que são as receitas de educação e saúde. Então sobra pouco para investimento, e aí o vereador apresenta uma lei. Um exemplo, criando um programa ao executivo, sem apresentar de onde vai sair esse dinheiro para cobrir esse programa, infelizmente, lógico que todos nós queremos que esse programa talvez, mas tem que se achar uma solução para se buscar essa receita, para fazer que o executivo cumpra essa nova lei. E o vereador tem que entender também o seguinte, que ele legisla, ele fiscaliza, ele não executa. E muitos vereadores, né, nessa legislatura agora não, porque estão começando agora, né? Ainda não se temos noção ainda do real trabalho que eles pretendem executar. Muitos legisladores querem criar muitas atribuições ao executivo. E eles não podem fazer isso, porque aí nós vamos estar ferindo e adentrando a independência dos poderes. Nós somos poderes independentes, todo mundo escuta falar isso. Então nós temos o executivo, nós temos o executivo e cada um com a sua função. E a maioria das vezes os vereadores querem apresentar projetos de leis que geram uma despesa para o executivo. E o executivo não tem como implantar isso. Já está saturado. Porque a gente observa, né? Não há mobilidade muito grande, né? Isso, não tem como fazer.
É impossível de se executar essa lei. Por isso que o Executivo hoje, eu até compreendo o papel do Executivo, está aí com o Cascavel hoje mais de 6 mil leis. É lógico, algumas são revogadas, que são leis anuais, que nós chamamos, né? Mas temos mais de 6 mil leis, a maioria só no papel, sem finalidade nenhuma. Pipocando, o doutor Pascoal Muzelli, inclusive, numa conversa que eu tive com ele essa semana, está chegando direto na Câmara Municipal várias ações diretas de inconstitucionalidade de leis anteriores, e que o próprio Judiciário está dando ação favorável ao Executivo contra essas leis que foram colocadas, infelizmente, sem um estudo técnico e prático mais concreto. Exato. Aí vai do vereador buscar realmente informação ou vai da casa se preocupar em buscar, a gente sabe que foi realizado o concurso, que o pessoal está para ser chamado, profissionalizar esse pessoal que está entrando, que vai auxiliar os vereadores na busca por entender melhor isso. Porque às vezes é aquela coisa, vai na quantidade de leis que estão sendo propostas e não se pensa na aplicabilidade dessas leis. Né? Exatamente, Giovana. Eu acho que a Câmara Municipal, nós lá, os técnicos da Câmara, nós estamos à disposição. Tanto é que a mesa diretora agora já nos convocou para uma palestra que nós vamos ministrar quarta-feira que vem, dia 23, aos vereadores e assessores. Principalmente tentarmos colocar para os vereadores e assessores essa nova regra que envolve o processo legislativo como todo, inclusive envolvendo a parte orçamentária. Para que o vereador realmente tenha conhecimento e saber o que ele pode falar para a população que os cobra. Né? Não é porque ele tem a função de legislar que ele pode chegar e apresentar todo tipo de projeto de lei. Teve vereadores já, não precisamos entrar aqui em nome nem em detalhes, mas que queria apresentar projetos de leis que não eram nem de competência, não é de iniciativa reservada do prefeito, não era de competência do município. Caberia tão somente ao Estado ou à União apresentar. Então, é isso que nós tentamos lá e apresentamos aos vereadores, essa análise técnica, para quê? Para o próprio bem deles mesmos, dos vereadores, que não apresente uma lei, um projeto que não tenha finalidade. Somente isso, porque vai ser, vamos dizer assim, vai ser um soco em ponta de faca, dizemos um termo bem chulo aqui. Vai apresentar e não vai ter finalidade. Ou vai virar chacota, né? Porque a gente sabe que Cascavel já teve projetos aí que viraram notícia nacional e tudo mais, né? Porque realmente não se teve uma análise. Não foi feito um estudo em cima, né? Como eu falei aqui, para se apresentar um projeto de lei, não é assim, eu vou ali no computador, Ctrl+V, Ctrl+C. Porque em Maringá o projeto foi aprovado, em Ponta Grossa eu sou contra totalmente isso e bato nessa tese. Eu acho que Maringá é uma realidade, Ponta Grossa é outra realidade, Curitiba, Guarapuava, cada cidade tem sua realidade orçamentária, financeira e econômica. Cascavel tem uma realidade. E os vereadores têm que se ater à realidade de Cascavel. Não é porque um projeto, um exemplo só, né? Em Maringá foi aprovado, o prefeito sancionou, colocou até em prática, você está entendendo? Que Cascavel vai dar resultado também. Infelizmente não é assim. Na sua casa é de um jeito, na minha casa nunca vai ser igual, é na sua casa. E é assim também no Poder Legislativo. Funciona, né? Porque a gente realmente observa que, bom, em todas as sessões, projetos são aprovados, são encaminhados para o Executivo para sanção e muita coisa. Vocês conseguem ter uma ideia, assim, você falou em mais de 6 mil leis, mas o montante dessa que não foi aplicado, que não está em vigor, assim, realmente, porque não tem recurso, não tem orçamento para viabilizar isso? Olha, eu não tenho de cabeça isso, mas passa de 50%. Passa de 50% de leis que não estão sendo aplicadas estão aí. Né? Estão no mundo jurídico. Né? O município o Poder Executivo, entra com as ações diretas de inconstitucionalidade. Então está chovendo, como nós dizemos lá na Câmara, né? As ações diretas de inconstitucionalidade. Toda semana chega 2, 3, 4 ações diretas de inconstitucionalidade. A Câmara logo estará fazendo o decreto legislativo, né? Em conversa com o jurídico, o doutor Pascoal já, para determinar e avisar da ciência, a opinião pública, né? Dessas leis que não têm mais validade nenhuma. Foram totalmente considerada pelo Judiciário como inconstitucionais. Exato. Chega a ser feio, né? Porque daí você precisa mudar esse cenário. É isso que nós tentamos lá, Giovana. Mas não está surtindo efeito. Isso. Então, por isso que eu falo, o vereador, é isso que nós tentamos na Câmara, fazer com que o vereador não passe por esse constrangimento de uma ação direta de inconstitucionalidade. Né? É tentar evitar isso daí. Não só a parte jurídica, como a parte técnica de um projeto pode ser passível de ação direta de inconstitucionalidade. Um projeto de lei e uma lei sancionada por esse projeto de lei, não jurídico, mas que
só para você ter uma ideia como é sério a coisa. Fere a técnica legislativa, um exemplo, Giovana, pode ser passivo de ação direta de inconstitucionalidade. Então o vereador tem que tomar muito cuidado quando vai apresentar um projeto. É muito mais bonito um vereador apresentar uma indicação, que é o documento hábil de assessoramento ao executivo, e ir lá representar através dessa indicação junto ao executivo, com a comunidade, discutir com os secretários, discutir com os vereadores, certo? Sobre um determinado assunto, e conseguir resolver esse problema. Essa é a representação do vereador com a comunidade. Do que apresentar um projeto de lei só por apresentar o projeto de lei para falar que fez projeto de lei. Para ter quantidade. Quantidade e não qualidade. Agora, Mário, a questão da lei orgânica de Cascavel, como que está o andamento? O ano passado a gente falava, quando surgiu a história da CPI, né, da CPI da propina, que foram abertas, protocoladas outras CPIs também, teve toda aquela discussão de se mudar o que estava na lei orgânica. Teve avanço nessa possibilidade de atualização ou só ficou na palavra? Foi apresentado. Nós apresentamos para a mesa diretora da legislatura passada o projeto de emenda, a proposta de emenda à lei orgânica, alterando essa parte da CPI, certo? Inclusive com dados baixados no judiciário que determinou a instauração da CPI, e alteramos o regimento interno também. Estava na mão da mesa diretora, não sei onde está essa tramitação agora, porque não foi protocolado. Inclusive, essa semana já tive conversando, semana passada, desculpe, com o vereador Robertinho Magalhães, que era o presidente, e ele falou que vai propor à nova mesa diretora essas alterações. Aí é um ponto. No meu entendimento, essa legislatura, como as outras legislaturas que nós já propusemos e vou propor novamente, proponho até publicamente aqui, que eles façam um estudo nesse primeiro semestre e se faça uma nova lei orgânica e um novo regimento interno da Câmara de Cascavel. Esse é o ponto fundamental para que essa Câmara, certo, comece a ter as suas tramitações, comece a ter seus aspectos de trabalho ali dentro da maior legalidade e condicionalidade possível. Porque não é mais admissível nós não fazermos uma revisão na lei orgânica de Cascavel e nós temos um regimento interno de 1975. Isso, como técnico legislativo da Câmara, eu estou implorando aos vereadores. Não pode mais Cascavel ter um regimento interno de 1975. Bom, a gente tem um regimento anterior à última Constituição já. Mas e muito tempo. E assim, o que falando assim na prática, até para quem está em casa entender um pouquinho mais, o que isso interfere, essa diferença toda, esse tempo todo que a gente tem aí o mesmo regimento interno, interfere na prática? Giovana, é o seguinte, tudo muda, o mundo vai mudando. Né? A globalização faz com que os países conversam entre eles. Hoje, uma compra, uma venda, coisa mais rápida do mundo. E o regimento interno da Câmara, ele tem que ser alterado. Muitas coisas mudaram no processo legislativo. Para você ter uma ideia, o regimento interno nosso da Câmara Municipal não arremete à Lei Complementar 95 de 1998. Que é o que trata da elaboração, alteração, consolidação, ou seja, todo o processo legislativo das normas oficiais, das leis, você está entendendo? Isso tem que estar no regimento interno. Nosso regimento interno, ele é totalmente falho na parte da CPI, como você mesmo falou. Né? Tem que ser regulamentado isso daí no nosso regimento interno. Nosso regimento interno, o artigo 52 do regimento interno que fala da CPI, ele é muito extenso, ele dá vastas interpretações, é muito bagunçado, vamos dizer assim. Existe dentro do regimento interno artigos, dispositivos, que num artigo fala um assunto, um artigo lá na frente do regimento interno fala o mesmo assunto. São artigos iguais, idênticos. Né? Tem artigos sobre da dúbia interpretação. Então são muitas coisas ali que precisam ser melhoradas. E essa melhoria não é só com uma revisão. Essa melhoria só se faz com um regimento novo. Nosso regimento ele é muito extenso. Ele é muito grande, o regimento da Câmara de Cascavel. Tem mais de 200 artigos. Isso sem contar os parágrafos e incisos. E não é essa a necessidade. Nós temos que enxugar o nosso regimento para quê? Para facilitar o trabalho dos vereadores, principalmente em plenário. Exato. E essa dificuldade de discutir isso, vocês sentiram já nesse início? Teve tempo? Na verdade, a gente está aí com 15 dias, né, de novo mandato. Teve tempo de discutir isso? Não, chegar a isso até o Márcio Pacheco? Não, ainda não tivemos tempo de propor isso daí, né? Alguns vereadores os vereadores que procuram a gente e perguntam, aí nós já damos essa ideia para eles, né, de tomarem essa iniciativa, mas isso aí vai partir muito da mesa diretora.
Partir muito da mesa diretora para abrir o requerimento, aprovar em plenário, aí o presidente constitui uma comissão especial de vereadores, convoca toda a equipe técnica e jurídica da Câmara para auxiliar e vamos elaborar aí, principalmente porque para nós fazermos um novo regimento interno, nós precisamos fazer uma nova lei orgânica. E a lei orgânica, quais são os problemas? Também a desatualização? A lei orgânica também está totalmente desatualizada. Nossa lei orgânica, ela já tem, desde 1990, ela tem que seguir todos os trâmites, vamos dizer assim, porque o que é a lei orgânica? A lei orgânica municipal foi dado poder ao município de se autorregulamentar, se organizar mediante lei orgânica. Muitas pessoas falam que a lei orgânica é a Constituição Municipal. Não, ela não é. A Constituição Federal de 88 não deu status de Constituição Municipal à lei orgânica. A única Constituição é a Federal, certo? A nossa Magna Carta e a Constituição Estadual. A lei orgânica é uma lei superior que organiza com base nos preceitos da Constituição Federal e da Constituição Estadual, certo? Vai organizar a estrutura dos poderes e a estrutura econômico-administrativa do município, tanto social, certo? É ela que vai organizar isso daí. E a nossa lei orgânica, ela é totalmente defasada quanto a isso. Só para você ter uma ideia, Giovanni, a Constituição Federal de 88 já tem mais de 60 emendas que foram alteradas à Constituição Federal. E muitas dessas emendas tinham que ter sido arremetido a alterações na nossa lei orgânica. Fato esse que não ocorreu nesse período. Entendi. Então, nossa lei orgânica, ela possui vamos dizer assim, irregularidades que afrontam a Constituição Federal e a Constituição Estadual. Por isso que nós estamos vendo hoje aí muitas interpretações que o Judiciário tem que intervir para poder fazer ser cumprido a lei orgânica do município. E isso não pode acontecer. Que coisa, né? Mas assim, eu trouxe aqui, você me presenteou, o livro que você escreveu sobre orçamento público, né? Isso aqui é ele já faz um tempo que foi lançado, mas ainda continua válido tanto para os vereadores quanto para o pessoal que vai entrar também na casa, né? O que você trata basicamente aqui? Porque orçamento público não é muito fácil de entender, né? Não. A minha ideia, na realidade, na época, João, quando eu lancei esse livro, inclusive estou na forma já com a segunda edição, logo, se Deus quiser, eu vou estar lançando também aqui em primeira mão para você, foi mostrar para a população, para os vereadores e para os interessados o que são as peças orçamentárias. Tanto é que o nome do livro fala que é Orçamento Público, Normas e Procedimentos. Então, para você fazer o orçamento público, você tem que ter normas e você tem que ter procedimentos na sua elaboração. Então, existe hoje, que eu sempre falo isso, quais são as principais leis ordinárias do município e do Estado e da União? No meu entendimento, eu não estou falando de normas superiores, Constituição, lei orgânica, estou falando leis ordinárias. São o PPA, que é o Plano Plurianual de Investimento, que é onde o Poder Executivo vai definir para 4 anos quais são suas ações, seus objetivos, seus programas. Nós temos a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, onde o Executivo vai pegar essas ações e programas do PPA e ver quais são as prioridades para um exercício financeiro, ou seja, para um ano. E temos o orçamento, que é onde vai apresentar da onde vai sair esses recursos para cobrir esses programas, essas ações, e da onde o município vai buscar receita para atender a esses objetivos, certo? Então são 3 peças que os vereadores, no meu entendimento, têm que saber e têm que participar na elaboração e na discussão. A Lei de Responsabilidade Fiscal hoje, apesar de ter, eu falei antes aqui, de segurado um pouquinho para os vereadores apresentar projeto, mas ela abriu o leque de participação do Legislativo nas peças orçamentárias. Para se discutir, para se debater, não deixar o Executivo fazer sozinho. O vereador, a Câmara Municipal, tem um papel importantíssimo na aprovação dessas peças orçamentárias. Não se pode mais aceitar que as peças orçamentárias sejam aprovadas conforme chegou e se está tudo bem, vamos aprovar. Tudo bem, pode ter bem certos projetos, porque a Prefeitura possui uma gestão orçamentária de alta qualidade, porque eu conheço os servidores lá, são pessoas competentíssimas, mas a Câmara, pelo seu papel, o que eu quero dizer é isso, pelo seu papel de representatividade com a população, tem que se convocar audiências públicas e apresentar à população o que é esse orçamento. Fazer todo mundo entender. Entender e o que é esse plano plurianual. Quais são quais bairros, que região vai ser atendido. É isso que a Câmara tem que fazer na sua representatividade. Existem as emendas parlamentares? Existe, mas o vereador não pode só preocupar com as emendas parlamentares.
Ele tem que mostrar para a população. Esse orçamento público, esse PPA, ele é regionalizado. Os vereadores têm que pegar a Câmara e levar o PPA em discussão em regiões da nossa cidade. Mostrar como que o Executivo quer atuar nos seus programas de 4 anos. É isso que a Câmara Municipal tem que fazer. E isso é de suma importância. Não tem feito, né? A gente não vê esse tipo de ação, infelizmente. Infelizmente, não está sendo muito bem executado isso daí, vamos dizer, né? E outra coisa, quando foi feito, não houve muita participação. Por isso que eu sou favorável que a Câmara leve isso daí regionalizado. Não deixa só internamente dentro da Câmara, nas audiências públicas. Que essas audiências públicas sejam feitas em regiões de nossa cidade. Certo? Para que aí vai aglomerar uma quantidade maior da população. Exato. Para a gente finalizar aqui, nesses primeiros 15 dias aí, os vereadores têm procurado vocês? Como é que tem sido lá na parte legislativa? Estão interessados? Estão interessados, a procura é bastante. O que está me surpreendendo não, o que está me deixando bastante feliz é que muitos querem dar sequência de como é a regra dentro da Câmara Municipal. Ninguém está querendo extrapolar e nada. Então espero que continue assim e que conseguimos fazer o processo legislativo da Câmara tocar certinho, que é para o bem de todos. Exatamente. Bom, a gente espera isso também. Mário, uma conversa bastante técnica, mas muito interessante, assim, para clarear algumas informações da parte realmente legislativa da casa, que às vezes passa desapercebido ou que a gente acaba não entendendo muito bem, né? Que é importante que quem está lá em casa, e eu que sou da imprensa, preciso entender também, né? Para poder levar a melhor informação para o cascavelense. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Giovana. Estou aqui à disposição de vocês. O dia que precisar, estamos por aí. Muito obrigada. E eu agradeço também a você que está em casa, que acompanhou mais este Cidade em Destaque. Ele convida a continuar conosco aqui na programação da Stop TV.